Olá, eu sou Caro Roelli, sou a diretora do curta A Gente Nasce Só de Mãe, e eu estou aqui na minha casa e eu vou falar um pouco sobre o filme enquanto eu assisto. Na primeira cena, nós decidimos aplicar o plano zenital porque permitia que contássemos visualmente um pouco da realidade financeira dos personagens, né? Os móveis são simples, né? A mão da parede e os brinquedos também pelo quarto deduzem que há crianças pela casa. O que foi, Paulo? Energia. Ô, moço! Ô, moço! Ô, moço, peraí, o que o senhor tá fazendo? Tô fazendo meu trabalho, menina. Moço, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa, não. Eu tenho um filho pequeno pra criar, eu tenho dois irmãos, moço. Por favor, sobe de novo e liga essa luz. Posso fazer nada, princesinha. Moço, pelo amor de Deus, é só um dia. Minha mãe, ela vai voltar pra ligar essa luz, por favor. Nossa maior preocupação foi encontrar a locação na casa da Emily, porque nós queríamos concentrar tanto a fachada, como a rua, como o interior da casa, num lugar só, tanto pela viabilidade de produção como o ganho de tempo, né? Porque se você se desloca e até levar a câmera, enfim, para uma outra locação, você vai perder um tempo aí, né? Então a gente acabava ganhando com o tempo de filmagem, né? E eu lembro que nós estávamos há 2 semanas de filmar e nós não tínhamos a casa da Emily. Até que nós encontramos essa casa no bairro Novo Colorado, que além de ter tudo que a gente queria, ela ainda tinha esse skyline que também ajudava e reforçava a construção da história da família simples, né? Porque o que representa estar afastado do centro, né? Longe, foi proposital mesmo, né? Ô, dá meu celular aqui, cara. Isso não é brinquedo de criança, não. Vai lá na sala brincar com o João, que é. Alô? Ela mesma. E o que aconteceu? Putz. Mas ela tá bem? Tá. Daqui a pouco eu já tô indo pra aí. Tá. Tchau. Essa foi minha primeira vez filmando com o bebê. E no roteiro original, a Emily carregava o bebê em todo lugar em que ela ia durante o filme. No entanto, eu descobri que gravar com o bebê pode ser um pouco complicado, porque ele tem a sua própria dinâmica, né? Rotina, o que é totalmente normal, porém nem sempre adaptável para a produção de um filme, né? Então, nessa cena, né, eu decidi que a Emily deixaria o bebê com a Sabrina, justamente para não causar um estresse pro bebê e também não inviabilizar a produção, né? Mas essa decisão foi tomada na hora. Não tinha planejado isso, né? A minha sorte foi que, mesmo ter tomado essa decisão, ela não inviabilizou nenhuma cena que a gente tinha gravado anteriormente, né? Não atrapalhou a continuidade. E o namorado dela? Ah, aquele lá não tá nem aí pra nada, não quer nem saber. Só que eu vou lá, né, amiga? Porque ela é minha mãe, eu vou ajudar ela. É, tô ligada, tá certo. Ai, amiga, não tem como você olhar esse menino pra mim enquanto eu vou lá nesse hospital ver esse negócio? Porque, olha, não vai dar pra eu levar eles, tá um sol terrível, tá? Daqui a pouco eu já tô aí, Vem tá? aqui, João. Ai, amiga, obrigada, Vem. senhor. Tchau, tchau, gente, tchau, meninos. Vem, meu amor, vem com a tia. Vamos lá pra casa? Vamos lá pra casa? Eita! E aí, Fernando, bora lá pra casa? Bora? Então bora. Ué? Ô, Pablo! O fato e a família que inspirou a história desse filme, eles moravam no bairro São Mateus, em Várzea Grande, né? E embora esse nome esteja no ônibus do filme, nós não gravamos lá. Essa cena e a casa da Emily mesmo foram gravadas no bairro Novo Colorado, na cidade de Cuiabá mesmo. O posto de saúde em que nós gravamos, ele fica na Morada do Ouro, na cidade de Cuiabá. E foi um dia em que ele estava fechado, então a gente teve total liberdade para poder gravar. Fruto disso foi esse plano que nós vemos a Emily pela porta
e que a gente achava que ia enriquecer o filme. Desde o momento em que nós começamos a gravar, eu disse pro elenco, né, que eles não precisavam seguir fielmente os diálogos do roteiro, né, mas sim o contexto. E a cena da discussão entre mãe e filha foi feita apenas 2 vezes. E a escolha da Bia para mãe, a Maria Helena, no caso é o nome da personagem, foi também uma grande descoberta, né? Porque além de atuar muito bem, a Bia tem uma voz que foi o que nos encantou demais, assim. A gente achou que daria um nível dramático muito maior a, a mãe e filha mesmo, né? A questão delas. E acredito que a gente atingiu esse objetivo. Achou o quê? Não é nada? Falei que não foi nada, foi um acidente. Ele já se desculpou. Ah, então foi o Paulo que bateu na senhora de novo, né? Eu já falei que foi um acidente. Foi um acidente, Emily. Vai cuidar da sua vida. Até quando que a senhora vai ficar apanhando de macho, hein? Parece que a senhora gosta. Eu falei pra você cuidar da sua vida. Mãe, esse homem não é uma senhora, mãe. Se ele amasse, ele não ia bater. Ó, cuida da sua vida. Ano passado, você só queria saber de baile funk macho. Uma barriga de traficante. Mais uma boca pra eu sustentar. E eu te falei alguma coisa? Nada. Sabe por quê? A vida é sua. Da minha vida cuido eu. A senhora gosta de apanhar de macho, isso Cala a sim. boca. Gosta de apanhar de macho. Cala A senhora é uma boca. otária. Cala a boca! Otária! Cala a boca! Sai daqui, inferno! Sai daqui! Sai, desgraça! Só atrapalha a minha vida! Sai da minha vida! Sai! Desgraça! O espaço exterior do posto de saúde, né, do hospital, no caso ali, também pertence à mesma locação interna, né? E também era noite. Nós prezamos em manter o máximo possível das locações no mesmo lugar, justamente para facilitar a produção e a gente ganhar tempo para poder também fazer mais planos, enfim, para também nos beneficiar. Então, nós começamos a gravar pela cena externa, com ela indo embora, e depois nós fomos para dentro e gravamos as cenas internas. E, bom, com essa liberdade que nós tivemos, nós pudemos percorrer o espaço e instalar a câmera como a gente desejava. Sabe fazer conta, manda bem. Vai ser chefe do tráfico, vai ser dono de boca. Segura aqui tem talento, entendeu? Que não tem Pablo não, tem mosquitinho. Você continua mesmo sem noção de antes mesmo, né? Não tem noção de... Como é que é? Como é que é? Sem noção? Antes de gravarmos, né, as cenas, os atores e atrizes foram preparados pela preparadora Juliana Capilar. E o Vinícius e a Edilane, eles já tinham orquestrado essa cena, né? Já tinha uma dinâmica. Então, nós gravamos apenas 2 vezes a cena. E o Vinícius, ele teve uma grande caracterização antes de interpretar o Dodô. As tatuagens e as tranças foram feitas bem antes das filmagens e por uma solicitação minha, né? Minha sorte é ele ter topado. Sassá! Sabrina! Oi! E aí? Cara, você não sabe. Cara, você não sabe o que aconteceu. Eu tava vindo pra cá, aí sabe não, o Pablo. O Pablo tava lá na boca do Dodô. Você acredita numa coisa dessa? Na boca, lá na Emily? boca do Dodô, cara. Eu vou matar aquele garoto. Mas não, na hora que você saiu, eu chamei ele pra gente sair, ele saiu voado. Eu falei que ia trancar a porta e não tava nem aí. A casa da Sabrina foi literalmente na quadra de baixo da Emily. E isso foi proposital mesmo pela viabilidade. Uma curiosidade é que a casa da Sabrina, na vida real, é realmente ao lado de Dodô, né? Mas eu acredito que isso não seja perceptível no filme, porque foi a nossa intenção mesmo não revelar isso, né? Eles não eram vizinhos na ficção, então tá tudo certo. Brincadeira mesmo. O que você tava fazendo lá, hein, Pablo? Eu tô falando com você, cara. Me responde. O que você tava fazendo lá? O que você tá fazendo lá, Filha da minha cara? mãe, cara, me solta! Tô cansado de ser tratado que nem criança. Tá conseguindo dinheiro pra nossa família e aí?
Cara, você não foi na escola hoje. Você não teve a capacidade de trazer seu irmão da escola. Eu falo pra você olhar pra eles e você não faz nem isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava atrás de dinheiro pra colocar comida na boca deles e eu não cuido dos meus irmãos? E se eu cuidasse então? Você acha que vale a pena você ficar nesse caminho? Você acha que vai te levar pra algum Vale lugar? a pena o quê? Ficar estudando na escolinha de merda, cara? Que dia na escolinha de merda? Eu ia estar ganhando isso aqui. Olha aqui. Isso aqui é o que a gente precisa, cara. Aí. Não precisa fazer nada não, cara. Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. O dinheiro usado na cena, ele é real, só que só a primeira nota. As demais ali dentro do bolinho não são. E a chave que caiu, né, da mão da Emily quando ela tranca a porta, não estava no roteiro, não era nossa intenção, né? Supostamente aquilo não deveria ter acontecido, mas também não trouxe nenhum problema para a narrativa, né? Então, decidimos manter. E o Leonardo é o nome do ator que interpretou o Pablo, né? E ele trazia consigo também uma grande verdade, assim. Foi bem legal também a descoberta dele. E na hora da interpretação, não estava combinado ele dar esse soco. Inclusive, nos preocupou um pouco depois. Mas ficou super legal. Acabou rolando, assim. Nas outras cenas, a gente falou pra ele não dar soco, porque isso poderia machucá-lo, né? Mas acabou que foi a cena que ele deu soco. Pro filme, no caso. Foi um desafio grande filmar essa cena, porque foi no final da diária, as crianças já estavam cansadas e tivemos que ter um certo jogo de cintura aí na hora da ação, porque além da situação em si, né, por eles já estarem cansados e, né, a cena em si tava bem quente esse dia e tava bem quente dentro desse quarto, então a gente tentou correr e tirar o melhor que a gente podia no momento, mas as crianças já estavam cansadas. Não dormi agora, dormirá de madrugada. Oh Mariazinha, Mariazinha, dormirá na roda, ficará. No roteiro original, o início do incêndio se dava de outra maneira, mas devido às circunstâncias e por segurança, nós decidimos alterar, colocando a fralda ali, né, como o início do foco do incêndio. E durante a gravação dessa cena, nós tivemos um bombeiro nos auxiliando e controlando o fogo no set, né, que é muito importante. E na vida real, a fralda não pega fogo dessa maneira tão rápida. E a gente fez alguns testes antes, né? E para facilitar, né, o profissional, o bombeiro, sugeriu que nós adicionássemos querosene mesmo. O único problema dessa cena foi um pouco de fumaça que foi feito. E como a gente não queria prejudicar o elenco, a gente foi bem objetivos na cena. Todos os barulhos do som do fogo foi adicionado na pós-produção. Nada foi produzido na hora. Não, mas deixa eu te falar. Ele chegou, o Luqueta chegou na roda, aí falou assim, eu vou pro... A rua em que Emily e Sabrina retornam da escola é próximo à locação da casa da Emily mesmo. A gente tem que agradecer muito aos moradores do bairro Novo Colorado, porque eles colaboraram bastante com a gente, né? Pelo amor de Deus, gente! Ai, Emily, pelo amor de Deus, calma. A cena do encontro da Emily com o incêndio foi com certeza a cena mais difícil de ser produzida. Primeiro por conta da atriz e depois por conta da equipe. Nós, ali atrás da câmera, não podíamos perder nenhum movimento da atuação. Era uma cena que exigia muita emoção do elenco, então fazê-los repetir seria um problema. E ter colocado a cena em câmera lenta foi uma sugestão do diretor de fotografia, o Marcelo Bis. Eu não tinha planejado isso, mas ficou tão incrível o estado que percebemos que isso complementaria a emoção do momento. A rua foi totalmente fechada e foi durante a semana, né, onde a vida acontece, né? Todas as pessoas e os carros que passavam na hora da gravação ali eram todos controlados, todos da nossa produção e equipe. Emily? Emily?
O ambiente do orfanato é, na verdade, uma creche que fica localizado no centro de Cuiabá. Todos os objetos cênicos, até mesmo essa frase na parede, pertenciam ao local mesmo. Menos o carrinho queimado e o nome da Emily na cama, que não era dali mesmo. Mas tinha uma Emily nas caminhas. Emily, você é menor de idade. Sua mãe tá cumprindo pena. Se você não tem outro parente, você vai ficar aqui a partir de agora. Nessa casa de acolhimento, mantida pelo Estado, até que você possa cuidar de si mesma. Tá bom? A cena externa do orfanato pertence ao mesmo local das cenas gravadas no interior. Para a preparação dessa cena, a Edilene precisou de um tempo considerável com a preparadora para entrar nesse estado traumático mesmo, de luto. E depois que ela já estava no set, nós tínhamos muita delicadeza ao falar com ela, como se ela realmente tivesse passado por uma perda muito recente, né? Mariazinha, entrará na roda, ou ficarás sozinha. Foi um desejo meu concluir o filme com o mesmo plano que o primeiro plano do filme, né? Que é o plano zenital, para realmente marcar esse recomeço da Emily, só que sem os irmãos e o filho, né? Escrever esse roteiro não foi ideia minha, mas da minha amiga, a Bárbara Varela, que também é produtora executiva do filme. Foi ela quem viu a matéria e que também me mostrou e jogou a proposta a mim, perguntou por que eu não escrevia sobre aquela história, né? Mas antes disso, eu nunca havia me visto como roteirista. Mas eu de tentar. E a estrutura que eu apliquei ao curta foi clássica mesmo, 3 atos e um clímax. Pronto. Até porque um curta é difícil de trabalhar mais do que o básico, né? Não tem tempo disponível para você discorrer sobre personagens e conflitos, né? E o roteiro teve 3 versões, logo também 3 tratamentos, né? A primeira versão da história acontecia em alguns dias e não em um, como nós temos hoje. Essa sugestão foi da minha amiga também, Samantha, que é diretora e roteirista do curta Teodora Quer Dançar, e foi ela que fez essa sugestão. Ficou bem melhor, bem mais dinâmica. Eu escrevi esse curta quando eu vi a oportunidade de submetê-lo no edital do Estado mesmo. Antes eu não tinha feito, né? E o meu interesse em escrever sobre a história surgiu quando eu observava as reações das pessoas ao saber do fato. Todas elas, em sua maioria, perguntavam sobre as mulheres, sabe? A mãe, a filha, e muitas vezes as culpavam pela tragédia, né? Mas nunca questionavam a ausência do pai, por exemplo. Então, eu quis escrever essa história para contar um pouco de como é a vida dessas mulheres, né? Que não é fácil. Então, por isso, assim, sendo mulher, eu achei que poderia ser legal, né? Justamente trazer para discussão a realidade dessas mulheres. Dentro do que foi possível, nós planejamos que para cada diária de gravação, né, para cada dia de trabalho de gravação, nós começaríamos sempre com as cenas com nível dramático mais alto e concluiríamos o dia com cenas mais leves, quando isso era possível, né? Para colocar as cenas mais complicadas no começo, para o elenco, né? Para auxiliar eles, no caso. Eu tive o privilégio de ter uma equipe muito competente durante a produção do filme. E à frente do departamento de produção de elenco estava a Jana Paula, né? E ela me apresentou diversos testes de elenco, gente muito talentosa. E antes de eu escolher a Edilane, havia outra atriz pré-definida para interpretar a Emily, mas eu ainda não me sentia segura com essa escolha. Até que no final surgiu o teste da Edilane, né? Que quando eu a vi interpretando, eu realmente não tive dúvidas. A Edilane era a Emily e ela trazia uma força consigo que era muito única, né? E isso é tão real que a preparadora de elenco, que foi a Juca Pilé,
admitiu a mim que o maior cuidado que ela teve com a Edilane foi de não invadir a espontaneidade dela, sabe? Que era muito dela. Bom, agradeço por poder compartilhar isso com vocês, agradeço o convite também e agradeço vocês por estarem aí assistindo o filme. Um grande beijo e muito obrigada.